Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Marcão e nós vamos, nesse momento, dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo Mateus. E hoje nós vamos ver o batismo de Jesus e a tentação de Jesus. E aí, para só você se sintonizar, ela está localizada no finalzinho do capítulo 3 e início do capítulo 4. E aí, como é de costume, eu peço que você possa fazer essa leitura desses versículos, do capítulo, finalzinho do capítulo 3, início do capítulo 4, para você poder ter um maior entendimento da aula que nós vamos a seguir. Quando falamos a respeito do batismo de Jesus, existem algumas questões, algumas coisas que são importantes nós aprendermos e entendermos todo o contexto, tudo aquilo que está inserido nesse episódio. Nós vamos ver no versículo 3 que Jesus, no versículo 3 do capítulo 3, no versículo 13 do capítulo 3, que Jesus ele sai da Galileia e vai para o Jordão, ao encontro de João Batista para ser batizado. E quem era esse João Batista? Quando passamos a ler apenas o livro de Mateus, parece um personagem que não se tem tanto conhecimento a respeito dele. Mas quando nós partimos e olhamos, por exemplo, outros evangelhos, como Lucas capítulo 1, ele vai dar uma noção, vai falar um pouco a respeito, vai discorrer melhor a respeito de João Batista. No capítulo 1 vai mostrar que o seu nascimento ocorreu de uma maneira sobrenatural. Sua mãe era estéril e recebe a visita de um anjo e de alguma forma ela consegue engravidar e dar à luz a essa pessoa que ele era primo de Jesus, né? João Batista era primo de Jesus. E o texto de Mateus, o capítulo de Mateus, mostra muito bem a função de João Batista. João Batista ele veio para preparar o caminho para o Messias. Então, João Batista pregava no deserto e muitas pessoas o seguiam. Havia muitas pessoas que já estavam meio que desiludidas, um pouco decepcionadas com o sistema judaico, o sistema de leis e na verdade, a corrupção religiosa. Então, muitos olhavam para os líderes, fariseus, saduceus, e não enxergavam uma referência de pessoas que realmente seguiam a palavra de Deus. Cobravam algo que na verdade não viviam. E aí João Batista vem e ele traz um batismo que nós precisamos entender a respeito desse batismo. Qual o significado do batismo de João Batista? O próprio texto lá de Lucas vai dizer que, e o texto que você acabou de ler, fala que o batismo de João era um batismo de arrependimento. E o que isso quer dizer? E aí quando a gente vai analisar, por exemplo, em Atos, nós vamos ver que existe uma diferença entre o batismo de João Batista e o batismo de Jesus, o batismo que os discípulos realizavam, que hoje nós realizamos na igreja. Olha só o que diz Atos 19, verso 3 e 5. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia que o povo cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Então nós podemos ver que eram de costume, mesmo aqueles discípulos de João Batista, aqueles a qual já haviam sido submetidos ao batismo de João Batista, eles eram batizados novamente pelos discípulos. Então isso mostra que existia um significado diferente entre o batismo de João e o batismo de Jesus. E quando pensamos e observamos a respeito dessas diferenças do batismo de João para o batismo de Jesus,
nós vamos ver que ambos haviam algo semelhança, que ele trazia uma consciência de algo. No batismo de João, trazia uma consciência do pecado e o arrependimento. Então as pessoas que tinham essa consciência, que estavam em pecado, que se arrependiam dos seus atos, chegavam para João Batista e eles assim eram batizados. Mas a diferença é que, porém, apesar dessa consciência do pecado e de arrependimento, ela não tinha uma consciência para a salvação, não tinha uma consciência para a redenção em Cristo. Diferente do batismo de Jesus, que trazia a consciência também, mas daquele a qual os redimiu, trazia consciência da morte de Cristo e de sua ressurreição. Então, basicamente, essa era a diferença do batismo de João Batista para o batismo de Jesus. Além do entendimento do arrependimento do pecado, também levava as pessoas à consciência que agora eles estavam em Cristo Jesus. Então, pensando nisso, pensando no significado do batismo de João, uma pergunta que podemos nos perguntar é: por que Jesus se batizou? Se o batismo de João era um batismo de arrependimento, Jesus era um ser perfeito. Ele não havia motivos para se arrepender de nada. Ele não havia pecado. Então parece não ter muito sentido Jesus se batizar. Tanto que no verso 14 do capítulo 3, João mesmo vai mostrar que ele não tinha muita competência para fazer aquilo que ele estava para fazer. Olha só o que diz o verso 14. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Então o próprio João, ao ver aquele ser perfeito, santo, que era Jesus Cristo, ele se sentiu impotente, se sentiu insignificante, pequeno, para realizar tal ato com relação a Jesus. Então, por que de fato Jesus veio a se batizar? Ele vai nos dar uma pista no versículo 15. Diz o seguinte: respondeu Jesus: deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. E esse ato de Jesus, apesar dele não precisar ser batizado, nos mostra e, na verdade, serviu para cada um de nós como um exemplo a ser seguido, um exemplo que todos os próximos seguidores de Jesus deveriam fazer, porque essa era a ruptura com o pecado, era um símbolo que mostra a ruptura com o pecado e um novo nascimento em Cristo Jesus. E nesse momento também, além de servir como exemplo, Jesus se identifica com os pecadores, ele se identifica conosco. Nós sempre temos Jesus como nosso referencial. E mais uma vez no batismo, olhando o ato de Jesus, nós podemos observar que é algo que nós precisamos repetir e fazer assim como Jesus Cristo fez. Outra coisa importante que nós podemos ver nesse episódio do batismo de Jesus é o finalzinho do capítulo 3, versos 16 e 17, diz o seguinte: assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu se abriu e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse: este é meu Filho amado, a quem me agrado. Nesses últimos versos, nós podemos ver de uma maneira bem distinta a presença das três pessoas da Trindade num mesmo ato. Então podemos ver que, apesar de serem uma única pessoa, serem Deus, mas cada um é uma pessoa diferente. Aqui nós podemos ver claramente, é um único em essência e três pessoas. Espírito Santo em formato de pomba, Jesus para ser batizado e o Pai olhando para Jesus dizendo: esse é meu Filho amado, a quem me agrado, a quem me comprazo, em outras versões. Isso revela
que esse ato de Jesus houve uma aprovação de Deus, uma aprovação da Trindade. E esse momento do batismo marca o início do ministério de Jesus. E esse também serve para nós como uma ordenança, algo que nós precisamos repetir, que simboliza para nós a morte para o mundo e um novo nascimento para Cristo Jesus. Logo mais, após o seu batismo, nós vamos ver, após um momento tão especial, nós vamos ver Jesus sendo levado ao deserto para ser tentado por Satanás. E é interessante quando pensamos a respeito desse detalhe, o batismo de Jesus logo após a sua tentação. E quando pensamos em tentação, normalmente ela sempre vem precedida de um momento íntimo com Deus, de um momento positivo com Deus. Eu tenho certeza que você já passou por essa situação de participar de um culto, ouvir uma mensagem, sentir, poxa, como Deus falou comigo, que mensagem, como eu saí revigorado. Ou então você escuta um louvor e diz, olha, esse louvor tocou no meu coração e como a partir de agora eu vou procurar ser uma pessoa diferente, vou procurar fazer as coisas de maneira diferente. E logo após esse momento íntimo, esse momento feliz, esse momento positivo com Deus, acontece algo para tirar você do foco. É um carro que quebra, é o pneu do carro que fura, é você chegar em casa, às vezes tem aquela confusão. E não foi diferente de Jesus, né? Jesus passa por esse momento positivo, esse momento do Pai olhando para ele, esse é meu filho amado, a quem me agrado, o Espírito Santo pousando nele em forma de pomba. Ele entende o propósito dele, assim marca o início do seu ministério, e logo após Jesus é tentado por Satanás. E pensando a respeito de tentação, a gente precisa entender o que é, na verdade, a tentação. Nas quartas-feiras, na nossa live de oração, nós estamos tratando a respeito desse assunto, pecado, tentação. Próxima quarta nós vamos falar sobre provações. E falamos que o pecado e a tentação andam juntos, porque na verdade a tentação é uma instigação ao pecado. O ser humano, ao ser tentado, ele é induzido, ele é motivado a transgredir a lei de Deus, ele é motivado a se afastar de Deus. Essa é a função do tentador. E quando pensamos também a respeito de tentação, precisamos entender algumas coisas. Primeiro, entender que Deus jamais pode ser culpado pelo pecado. Tiago capítulo 1, verso 13, vai falar algo importante para nós. Tiago 1,13 diz o seguinte: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então Deus jamais pode ser culpado, jamais pode ser responsabilizado pela tentação. A tentação também é algo inevitável. Todos nós, em algum momento, vamos passar por isso. Vamos ser tentados, ou seja, mais dia ou menos dia, ou constantemente, diariamente, seremos tentados. E quem é o responsável, então? Se não é Deus, quem é o responsável pela tentação? A própria Bíblia vai nos dar essa resposta, vai chamar o diabo de o tentador, vai chamar Satanás de o tentador. Só que nem tudo pode ser colocado na conta do diabo, na conta de Satanás, porque nós também temos a responsabilidade. O diabo, ele é o tentador, ele ele é o instigador para o pecado, mas cair ou não na tentação cabe a nós. Temos a nossa responsabilidade com relação a isso. E quando paramos para enxergar, sobretudo, a tentação de Jesus, existem algumas coisas importantes para aprendermos, até para nos ajudar a vencer as tentações, a suportar, a superar esse momento. No verso 2, Jesus ele
texto fala que Jesus jejuou 40 dias. Então imagina, não sei se você já passou por um período, uma campanha de oração, uma campanha de intercessão assim, por um período muito longo. Normalmente a gente se sente muito mais fortalecido na fé. Então eu imagino que Jesus, depois de 40 dias jejuando, orando, ele estava turbinado espiritualmente. Ele estava trincado, nada o abalaria. Mas o próprio verso 2 diz que Jesus teve fome. Ou seja, o espírito estava forte, o espírito estava inabalável, mas o corpo começava a padecer. E foi aí que Satanás encontrou uma oportunidade, uma brecha para a tentação. Achava que havia uma brecha para a tentação. E aí é interessante a gente entender essa dinâmica, porque simplesmente o Satanás, o diabo, não apareceu do nada no momento da tentação. Provavelmente ele estava lá os 40 dias com Jesus. Ele estava lá os 40 dias só esperando uma oportunidade para a tentação. É como nós podemos ver em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, diz o seguinte: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão rugindo, procurando a quem possa devorar. Essa é a função do diabo. É procurar um momento, uma falha, uma vulnerabilidade na nossa vida para então agir. Eu lembro que há alguns anos atrás, a gente, na casa da minha mãe, nós criávamos um cachorro, um pastor alemão. E esse cachorro, ele vivia solto no quintal e tinha uma vida ótima, né? Uma vida de cachorro ótima, um quintal grande para correr, para brincar. Só que existia uma grande dificuldade, era na hora de prender o cachorro, porque ele não ficava muito satisfeito em passar o dia preso na sua casinha. E aí nós, depois de muita luta, de tentar fazer com que o cachorro entre na sua casinha, nós desenvolvemos uma técnica. Nós pegávamos um pedacinho de pão, cortávamos, molhava um pouquinho de margarina, ia lá, mostrava o cachorro e jogava o pão dentro da casinha e ele ia lá e entrava na casinha. Infalível. Todas as vezes ele caía nessa. Às vezes ele até sabia disso, ficava muito chateado quando passava o dia na casinha, latindo, reclamando, mas todas as vezes vinha aqui, olha, o tentador com um pão, um pedaço de pão, aliciava assim o cachorro e jogava dentro da casinha. Então, o grande objetivo, a grande importância na tentação é identificar qual é o nosso pedaço de pão. Qual é aquilo que nos torna vulnerável? Qual é aquilo que nos afasta de Deus? Eu sempre costumo dizer às pessoas que têm um histórico com relação à bebida, que é algo que eles precisam abominar na sua vida. É algo que eles precisam, de fato, entender como um pecado terrível, porque pode ser um start para... E isso, o inimigo sabe disso e toda hora vai querer promover algum evento ou alguma coisa que faça com que esse start venha a acontecer. E não só a bebida, várias outras coisas, às vezes algumas amizades, mulheres, entre outras coisas, pode ser isso. Então o que nós precisamos é entender a nossa vulnerabilidade, entender quais são os nossos pontos fracos, reconhecer isso e tentar de fato fugir dessa situação. Então Satanás, ele acha um ponto de vulnerabilidade em Jesus, a fome, e ele lança o primeiro pedaço de pão para Jesus. E no capítulo, no verso 4, 2, 3, mostra que essa primeira tentação, isso diz respeito o amor e a vontade de Deus. O Satanás queria questionar, queria que Jesus questionasse a respeito do amor de Deus e a vontade de Deus para aquele momento. Olha só o que diz o verso 3.
4:3 diz o seguinte: o tentador, aproximando dele, disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Então aqui vamos até fazer uma correção. A primeira tentação, Mateus capítulo 4, verso 3. Na verdade, o que o diabo queria naquele momento era colocar uma pulga atrás da orelha de Jesus. É fazer com que Jesus refletisse: olha, se você é o Filho de Deus, por que você está passando fome? Se você é o Filho de Deus, por que você está passando por uma situação dessa? Será que você não já se questionou a respeito disso? Eu, muitas vezes, parei e me questionei: Deus, mas por que o Senhor permite que isso aconteça comigo? Pô, eu sou um servo teu, eu sou uma pessoa que te sigo, que te sirvo. E como é que o Senhor permite que isso aconteça comigo? Esse era o grande questionamento e a grande tentação do diabo na primeira tentação de Jesus. É nos ensinar a respeitar a vontade de Deus. Ensinar que mesmo passando por dificuldades, Deus não deixa de nos amar e não deixa das coisas estarem sob o seu controle. E aí Jesus responde Satanás na primeira tentação com a Bíblia, né? Ele cita um texto da Bíblia e logo nos faz entender que conhecer a palavra de Deus nos ajuda a vencer as tentações. É por isso que no Salmo 119, versículo 12, diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, quando internalizamos a palavra de Deus, quando ela se torna algo constante na nossa vida, diante das situações de fazer ou não fazer, seguir ou não seguir, puxamos a palavra no nosso coração, na nossa mente, e nos ajuda a tomar essas decisões. E sobre as Escrituras, algo importante é que nós precisamos de fato estudá-las, precisamos de fato conhecê-las. E esse é o grande objetivo e essa é a sua grande oportunidade aqui na nossa escola bíblica, de conhecer mais a palavra de Deus, de conhecer de uma maneira mais profunda. Porque se você prestar atenção, na segunda tentação, o diabo usa a própria Bíblia para tentar, as próprias Escrituras, para tentar enganar a Deus. Talvez ele tenha pensado: Jesus, você conhece tanto assim a Bíblia, conhece tanto as Escrituras, então toma essa. E aí no versículo 6, a parte B do versículo, ele vai citar o Salmo 91, versículo 11 a 12. Ele diz o seguinte: ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que não tropece em pedra alguma. E isso nos ensina que a tentação, muitas vezes, vem de uma maneira muito sutil, uma maneira que às vezes imperceptível. Às vezes são coisas que parecem ser de Deus, que parecem ser bíblicos, que parecem realmente fazerem sentido, mas nos levam para caminhos tortuosos, nos levam para caminhos distantes de Deus. Porque se você prestar atenção, se você fizer uma comparação com esse texto, com a palavra de Satanás, no versículo 6, e você buscar o texto original, o texto lá de Salmo 91, 11 e 12, você vai ver que Satanás, ele omite propositalmente uma frase que tira todo o sentido daquilo que ele estava falando. Ele omite a frase: em todos os teus caminhos. Os anjos os guardarão, os protegerão em todos os teus caminhos. Ou seja, nos caminhos ruins, nos caminhos bons, nos caminhos difíceis, nos caminhos fáceis, os anjos o protegerão, os anjos estarão com você. E isso muda todo o sentido daquilo que o texto queria dizer. Então, precisamos entender e ver isso, que às vezes as coisas nem sempre
que parecem ser de Deus, que parecem ser bíblicos, não são. Por isso precisamos conhecer e estudar a palavra de Deus. E aí Jesus responde Satanás citando a própria Bíblia. Nos mostra que nós precisamos conhecer a palavra de Deus como um todo. Não decorar versículos soltos, separados, isolados, que às vezes são versículos que são bons de ouvir. E nós esquecemos que a Bíblia precisa ser analisada como um todo. E é isso que Jesus nos mostra respondendo de Satanás também com a própria Bíblia. E na última tentação, os versos 8 e versos 9, nós vamos ver que Satanás ele oferece um atalho para Jesus. Versos 8 e verso 9 diz o seguinte: depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou todos os reis do mundo e seu esplendor, e disse: tudo isso te darei se me prostrares e me adorares. Jesus, ele sabia, desde o início do seu ministério, da sua vida, ele sabia que antes de entrar na sua glória, ele haveria de sofrer. É isso que a gente vai ver, por exemplo, em Lucas, texto de Lucas 24, 25. Jesus mostra muito bem que ele conhecia a sua missão, ele conhecia o propósito dele aqui na terra. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não deveriam Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Então Jesus tinha noção daquilo que ele haveria de passar. E talvez se ele tivesse adorado Satanás, se ele tivesse feito aquilo, escolhido o atalho que o tentador o ofereceu, ele teria desfrutado da sua glória sem sofrimento. Mas não existe uma coisa que você precisa entender e colocar na sua vida, é que não existe atalhos para a vontade de Deus. Se queremos participar da glória, precisamos participar do sofrimento também. Às vezes a gente só quer enxergar as coisas boas de seguir a Cristo. Agora somos filhos de Deus, jamais Deus vai nos abandonar, Deus está comigo. É muito bom ouvir essas palavras, mas também precisamos entender que seguir a Cristo significa renúncia. Renunciar o seu eu, renunciar às suas vontades e entregar as suas vontades para a vontade de Deus, porque entendemos que essa vontade é o melhor, sem atalhos. E aí Jesus responde a essa tentação, ao atalho oferecido pelo tentador, com Deuteronômio 6,13. Tema ao Senhor seu Deus e só a Ele preste cultos. Então fugimos dos atalhos de Deus quando Ele é exclusividade na nossa vida. Deus precisa ser exclusividade na minha vida. Ele precisa ser exclusividade na sua vida. Só então nós conseguimos vencer os atalhos, porque quando Deus passa a ser exclusividade, não existe um outro caminho que seja melhor para nós, porque entendemos que Ele é o único, Ele é exclusivo. E para a gente fechar a respeito da tentação, nós precisamos entender que a tentação é algo provocado por nós, não por Deus. Que o diabo, ele é o tentador, que ele está aqui para nos fazer cair. Mas cabe a nós cair ou não na tentação. E o grande desafio meu, seu, é reconhecer as nossas vulnerabilidades e vencê-las. Vencê-las fugindo delas, evitando, fazendo com que nós não temos que passar ou escolher enfrentá-las. E se cair, se por um acaso em algum momento você cair na tentação, é sempre tempo de voltar, é sempre tempo de se arrepender, mas não permita que o diabo, que o tentador te controle com um pedaço de pão, te levando para qualquer lugar que ele deseja. Que Deus assim nos abençoe. Próxima semana nós vamos continuar a nossa aula de Mateus, o nosso estudo de Mateus,
Espero que você curta essa aula, compartilhe esse vídeo com os amigos, com as pessoas próximas. Um grande abraço, que Deus os abençoe.